Olá, meus queridos. Aqui é a doutora Macaneiro, né, psicanalista, e eu venho hoje trazer, assim, algumas informações para vocês, né, principalmente para as pessoas que não estão tendo acesso, estão passando por algumas dificuldades emocionais, dependente, né, tanto que o tema é dependência emocional, que tem N, né, situações de dependências emocionais. Primeiro que é assim, a psicanálise, ela não possui um termo único específico de dependência emocional, né? Não, ela não possui. Na nossa nomenclatura, na psicanálise, na nossa nomenclatura tradicional, gente, nós abordamos o fenômeno através de diversos conceitos que passamos, que nós temos, né? Adquirimos pela sociedade, pela nossa criação, enfim. Bom, e o que eu posso estar adiantando mais ou menos para vocês, porque eu vou assim bem por pedacinhos, para a informação de vocês, né? E qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, eu posso estar esclarecendo, abrangendo bem melhor, e se for caso de vocês precisarem de mais profundidade, a gente conversa, não tem o menor problema, tá ok? Por exemplo, vamos começar com o nosso inter-relacionamento, né? O que tá, o nosso inter está através, o interno, né? Eles se explicam através das nossas raízes e manifestações que nós temos durante uma vida, durante um período, esse tipo de coisa, situação. Por exemplo, manifestações são termos e conceitos, né? Que inclui, vamos começar, uma regressão emocional desde o útero, né? Vamos começar do útero para o nascimento, né? Então, é um conceito assim, um termo que constitui a dependência infantil que nós temos internamente inconsciente, tá? Inconsciente. Bom, é onde o indivíduo, né, a gente retorna à inconsciência de bebê, né, de lá no começo da nossa existência, do nosso nascimento, que o que a gente necessita de alguém que nos cuide, que nos, sabe, que cuide da gente fisicamente, emocionalmente, sabe? Então isso é uma dependência infantil, não deixa de ser uma regressão inconsciente emocional. Então, a gente vai nascer, né? É bebê, tá ali, se evoluindo, crescendo, vivendo, e vamos estar evoluindo esses conceitos, esses termos, que é o quê? A dependência de emoção de alguém que cuide sempre, porque a gente tem a mãe, principalmente, né? Tem o pai, tem a família, entra a sociedade também de uma certa forma, né? Mas assim, bem assim restrito, é onde, é que nem eu falei, o indivíduo ele retorna à inconsciência dele, inconscientemente, a uma criança, a um bebê. Aonde o quê? O que ele necessita? De alguém que lhe dê cuidados, atenção física, emocional. Sabe, gente, por isso que muito, né, a maioria, eu acho que das pessoas, elas tem algumas pessoas que até se referem, essa pessoa não tem maturidade para a vida. Não é questão de maturidade, é questão de conceito,
sabe, é questão de raiz, né? Então, às vezes a pessoa até tem uma certa maturidade, mas o inconsciente, o nosso psique, ele está lá atrás, na necessidade de que me cuidem, me cuidem fisicamente, me cuidem emocionalmente, me façam bem, me protejam, que também tem aquela situação, me cuidem, me protejam, né? Porque eu vou me sentir uma pessoa protegida, cuidada, né? A pessoa está adulta, mas não é um erro, não é um defeito. Existem esses termos e conceitos dentro da psicanálise, né? Cada indivíduo, cada paciente, cada ser tem o seu próprio conceito, sua própria raiz. Isso tem que ser trabalhado. Não é tirado, tipo assim, eu vou tirar isso dessa pessoa, tal. Não é isso, entendeu? Fazer com que a pessoa entenda, fazer com que a pessoa, ela trabalhe isso dentro dela. Porque nós, os psicanalistas em si, nós não vamos te ensinar como você tem que fazer ou não fazer. Nós vamos te ajudar a entender, compreender e trabalhar sempre no sentido positivo para que você consiga ter a sensibilidade e a percepção aonde e da onde está vindo esse conceito que a gente cria inconscientemente. Isso aí não é proposital. É algo que já é nato, você nasce, né, com aquilo. Todos nós temos, alguns aguça mais, aparece com mais frequência, outros não. Né? Outros já recolhem que isso é um assunto mais para frente, né? Porque tem casos e casos, né? Não existe casos idênticos a outros. Todos são sempre inusitados, são ímpares, né? Porque são cada um tem a sua história de vida, tem a sua história emocional, social, enfim. Então, o que eu vim começar assim, para passar para vocês a nível de... Vamos começar a abordar alguns temas que é importante no nosso dia a dia, porque nós temos que trabalhar. Quem é casado tem sua família constituída hoje, tem seus filhos, vai poder entender melhor, vai poder também diminuir bem, ajudar, né? No caso, até com seus próprios filhos, netos, bisnetos, não tem idade. A idade, nós temos ela biológica, mas no nosso psique não existe esse termo. Existe sim, eu estou crescendo, estou aprendendo, estou evoluindo e tenho que tocar a vida, ou bem ou mal, eu tenho que tocar. E essas fendas, né, abertas, é que tem N milhões de situações, né, que interrelacionadas, né, dentro do nosso psique, que às vezes na maioria das vezes não é perceptível, né? Não tem como a gente saber, porque isso é um termo inconsciente, é raiz, né, da gente, do ser humano. Então, é que nem eu falei, a psicanálise em si não tem um termo único e específico, não, é tal coisa, não. Ela é livre, ela é vasta, ela é abundante a nível de dependência emocional e outros temas também. Por isso que é psicanálise, né? Não é psicologia e não é psiquiatria, é terapia psicanalítica, né? Na realidade. E, que nem eu falei, na nossa literatura, ou melhor, na nossa nomenclatura tradicional, a gente aborda como um fenômeno de diversos conceitos
assim, relacionados, né? Diversos. Então, eles explicam suas raízes, suas manifestações a nível de termos de conceitos, né? Que seria a regressão emocional. Por que nós temos essa regressão lá, desde o útero até a hora do nascimento aqui em diante? Então, isso seria um dos conceitos, né? E um dos termos conceito que inclui a dependência infantil, que seria a gente se sentir, o indivíduo se sente com a necessidade de retornar à inconsciência, né, de bebê, e aquela necessidade de aconchego, de proteção e de cuidados, tanto os físicos como os emocionais, tá ok? Então, se interessa para vocês, eu particularmente acho isso fundamental na nossa vida, porque se nós não nos conhecermos bem assim internamente, fica bem complicado, né, da gente se conhecer externamente e também para com os outros, né, porque como que vai ser os nossos relacionamentos com as pessoas se nem nós mesmos conseguimos entender às vezes o que acontece com a gente, certos ou determinados sentimentos, algumas emoções estranhas para nós, né? E talvez até para com a sociedade, porque não são todos que se dedicam muito a isso aí, né? Não são todas as pessoas que têm esse interesse, mas eu vou falar para vocês, é de uma extrema importância nós todos adquirirmos conhecimento primeiro nós, não é egoísmo. Vamos fazer terapia, vamos expor situações que nem nós também sabemos que tá ali, ó, escondidinha, bem lá no cantinho, bem por aqui no fundinho, porque de repente isso daí vem à tona e a gente não sabe lidar. A gente não vai saber lidar com isso. Por quê? Precisa ser trabalhado. Primeiro, vamos compreender do que se trata. Aí trabalhar dentro da gente para obter um resultado bom e fazer proveito disso, né? Poder saber viver bem para conosco e para com todos. Tá ok? Então, por enquanto, vamos começar bem devagarzinho. Qualquer dúvida, tem meu número aí, vocês podem entrar em contato. Eu estou no grupo da UBS do Monte Verde, do SUS, né? Como colaboradora, psicanalista. Então, o que precisarem, vocês, quem está no grupo, já agregado ao grupo, também pode estar falando comigo no grupo, tá? E tem bom, enfim, vocês sabem onde me achar. E eu também sei muito bem onde achar vocês. Então, qualquer necessidade que vocês julguem, isso é bobagem, não existe isso é bobagem, tá? Não existe. Esse receio ou vergonha, que nem eu já comentei, que a pessoa fica constrangida, não, todos nós temos isso. Todos nós temos. Vivemos numa sociedade, existem regras, existe sim, existe não, né? O que pode, o que não pode. E aí vai depender do quê? De nós nos conhecermos, conhecermos nossos limites, nossas limitações e também até onde poderemos ir caminhar, né? Compreender. A gente compreendeu? Maravilha. Agora vamos trabalhar para o negócio ficar bem suave, a situação ficar bem suave, para a gente viver um pouquinho melhor, né? Tirar muitos paradigmas, muitos mitos. Tem muita coisa, gente, que a gente sofre por falta de conhecimento, né? Isso aí já é bíblico, inclusive, né? Mas, enfim,
é o que eu tenho para passar hoje. Vamos devagarzinho, porque a psique não é uma receita de bolo, tá? Que você coloca ali os ingredientes, ensina o modo de fazer, faz, o bolo cresceu, pronto, desenformou, tá pronto para comer. Não, não funciona assim. E demora, também não é no estralar de dedos, demora, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui e vou procurar, assim, tá esclarecendo vocês no máximo, no meu máximo, né? Porque eu faço isso de boa vontade, sou voluntária lá, sou voluntária, que nem eu falei, na UBS aqui do Monte Verde, e não tenho nenhum fins lucrativos, a minha função é a colaboração do que eu sou formada, estudada e do que eu gosto, né? Eu adoro lidar com o ser humano e a mente humana, o psique, né? O psique realmente é extraordinário, pelo menos para mim, né? Então, estou disponível, tá? O que precisarem, podem estar indo no grupo, e quem quiser, quem me assistir em outro canal, que eu tenho já o meu canal, né, de atendimento, também tem meu número de contato, aí é outro departamento, mas, gente, o meu trabalho, tanto como colaboradora, ou na minha parte mesmo, que eu sou profissional em ambos os lados, é o mesmo, não faz diferença, tá ok? Não existe diferença. O que eu faço para um paciente particular, eu faço para um paciente de graça, colaborativo. Não é de graça. Eu que me propus a colaborar. E o que eu tenho de bom eu vou passar para vocês. O que eu tenho de aprendizado eu vou passar para vocês. E espero que vocês também, assim que estiverem prontos e preparados, passem para frente também, tá bom? Então um beijo bem grande para vocês e até mais, tá ok? Boa noite.